Olha aqui para mim. Eu não sei se você já conseguiu entender isso, mas não existe outro lugar melhor. Não existe. Se você ainda está buscando a felicidade no mundo lá fora, você está redondamente enganado, e por sinal tem gastado muito, porque a alegria do mundo lá fora sai muito caro. É muito caro você ter amigos lá fora. Só Roberto Carlos consegue ter 1 milhão de amigos, porque ele é rico. Não sei agora, né, meu? Não sei agora. Mas só Roberto Carlos consegue ter 1 milhão de amigos. As amizades lá fora são caras. Os prazeres lá fora são caros. Tudo é muito caro. Então o único lugar que você realmente pode se sentir muito bem, se sentir preenchido, amparado, guardado, protegido, realmente são em lugares como esse. Ou seja, é na presença de Deus. É como eu sempre digo para você, nós somos seres espirituais, estamos simplesmente em um corpo material. Essa matéria, ela vai acabar. Um dia desse eu tinha um cabelo, gente, cabelo bonito, grande, liso, porque eu alisava. Aí caía assim ficava assim. Eu lembro que eu fazia assim, ó, no baile. Aí eu fazia assim, ó. O cabelo fazia assim, ó. Aí voltava pra cá e eu... Olha hoje. Eu tenho 50 anos. 50. Faz 6 anos que eu tenho 50 anos. 6 anos. Amém? Bispo, o senhor está ficando velho. Velho é o diabo. Velho é o mundo. Amém? E eu estou para ver, gente, o quantas vezes a gente gasta dinheiro com bebidas tóxico, bailes, festas, tentando preencher um vazio, e só pode ser preenchido com a presença do Senhor Jesus. É como eu disse, somos seres espirituais, em uma matéria, em um corpo físico que vai se deteriorar. Por mais que você faça procedimentos, por mais que você tente se manter, é tudo uma questão de tempo. Você vai entrar na academia, vai malhar, vai ter um corpo sarado, vai para salão de beleza, vai se maquiar, vai esticar a pele daqui, dali, vai fazer botox. Mas chega uma hora que a sua matéria não vai conseguir, não vai resistir. Ela vai se deteriorar. Então durante o tempo, esse processo que nós passamos aqui, porque olha como que Deus ele faz a coisa. Nós somos sementes, né? Viemos do sêmen. Sêmen significa semente. Nós somos plantação do Senhor, jardim do Senhor, plantação dele para a sua glória. Então primeiro ele permite que nós venhamos viver aqui, ser aqui nesse mundo, porque você sabe que os anjos, eles foram constituídos anjos, mas eles se rebelaram. Os anjos foram constituídos de tanto poder que você não imagina o que os anjos podem fazer. A palavra diz que João, ele viu um anjo descendo sobre a terra. A glória desse anjo, um anjo só, a glória desse anjo iluminou toda a terra. Toda a terra foi iluminada com a glória desse anjo. Então os anjos se tornaram soberbos, altivos, arrogantes, presunçosos. Aí você conhece a história de Lúcifer. Ele não quis ser maior que Deus, mas ele quis ser semelhante a Deus, no poder, na autoridade, fazer aquilo que não estava designado para ele fazer. E se você conhecer a história de Lúcifer, ela vai além daquilo que você possa imaginar. Quando a palavra diz que o mundo jaz no maligno e continua nele, é porque realmente o diabo, ele é sagaz, ele é astuto. Lúcifer, um anjo caído. Então para que Deus ele não viesse ter mais problemas, você vê que ele permite que nós venhamos nascer aqui, crescer aqui, passar por todo o processo que nós temos que passar, para depois nós subirmos para o céu, sermos levados para lá, ou arrogantes, cheios de presunção, altivez, ou como pessoas humildes. Amém? Totalmente dependentes dele. Então nós, cedo ou mais tarde, vamos ter que comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos, sejam boas
as coisas ou sejam más, mas que nós vamos ter que partir daqui um dia, nós vamos partir. Então a nossa alma às vezes tem sede de Deus. Isso daqui é um momento ímpar. De repente você é aquela pessoa que vem para cá, fica proparoxítono, a sua cabeça fica assim, ó, cri, cri, cri. Você não está entendendo nada. Mas eu não quero saber se você está entendendo ou não. Eu queria que você interagisse, mergulhasse nessa vibe, nessa onda. Mas se você não está entendendo, amém, a sua alma está entendendo. Essa semana as coisas vão discorrer bem para você. Você vai se sentir bem, você vai dormir à noite, você vai ter paz. E você não vai entender, poxa, de uma hora para outra eu consegui sentir paz, de uma hora para outra as coisas estão melhorando para mim, as portas estão se abrindo para mim. Por quê? Porque essa paz é a paz que excede todo entendimento, é a paz que vem do alto, é a paz que a sua alma precisa, que o seu coração precisa. A alma, ela tem sede de Deus, sede da palavra. E quando a alma não consegue encontrar essa palavra, não consegue ter acesso a Deus, realmente você fica assim, doido, sabe? Falta alguma coisa. É por esse motivo que você vê que pessoas, às vezes astros de Hollywood, pessoas que têm um poder aquisitivo bem elevado, você vê elas cometendo suicídio, com depressão, vivendo uma vida de angústia, de tristeza. Aí você olha, caramba, meu, olha a mulher que esse cara tem, mulher linda, bonita, maravilhosa, uma enfeita, tem dinheiro, carro, viaja para cima, e de repente você fica sabendo o que o cara tem? Depressão. Depressão é uma doença da alma, não tem remédio. A depressão só é curada com a presença de Deus. É um espaço que existe dentro de cada um de nós, que só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Então, eu já tive depressão, já fui uma pessoa extremamente triste, angustiada, drogado, tudo que não presta eu já fui. Eu não nasci crente. Porque você acha que eu sou assim, tudo doido, tudo louco? Não nasci crente não, filho. Pior coisa que existe é aquela pessoa que nunca viveu uma vida louca lá fora, querer se firmar com Deus. Eu não largo Deus nem a pau, sabe por quê? Porque eu sei o que eu vivi. Já tive epilepsia. Sabe o que é epilepsia, né? Ai, ficar estribuchando, babando. Já vivi uma vida louca. Já busquei paz em tudo que você possa imaginar. Mas o único lugar que eu consegui encontrar paz foi aqui. E quando eu digo aqui, eu me refiro à presença do Senhor Jesus. Eu descobri que Ele é a fonte da água da vida. Uma certa vez Jesus, ele foi até um poço de Jacó, e ficou ali sentado esperando uma mulher chegar. E de repente chega uma mulher samaritana, e aquela mulher samaritana vai tirar água. Jesus se atreve a conversar com ela, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E ele diz para ela: mulher, me dá um pouco de água para eu beber. E ela diz assim: como tu me pede águas, sendo você judeu e eu uma samaritana? E Jesus olha para ela e fala: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria água, e eu te daria a fonte da água da vida, e você nunca mais sentiria sede. Você nunca mais precisaria vir aqui nesse poço buscar água, porque aquele poço significava e representava todos os prazeres que existem no mundo lá fora. Existem pessoas que nunca vão se saciar, porque o poço de Jacó significa a água que o mundo tem para te dar. É aquela coisa que insaciável. Quanto mais você se prostitui, mais você quer se prostituir. Quanto mais você bebe, mais você quer beber. Quanto mais você vai para orgia, festa, pagode, samba, forró, mais você quer ir. Quanto mais você bebe, mais você quer beber. Quanto mais você se droga, mais você quer usar tóxico. Mas Jesus naquela noite estava dizendo para aquela mulher: mulher, olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais sentirá sede, porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu digo para você nessa noite, eu declaro que se você nessa noite beber dessa água que eu tenho para te dar, você nunca mais sentirá falta de absolutamente nada. Em outras palavras, você não vai mais sentir falta de viver com seus amigos lá fora.
na roda dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Você não vai sentir mais falta de beber, de fumar, de se drogar. Você não vai sentir falta mais de baile, de festa. Você vai ser livre, porque esse é o propósito. Se eu quiser beber um vinho, eu bebo. Se eu quiser tomar uma cerveja, eu tomo. Mas eu não quero. Eu não quero. Você consegue compreender? Sabe o que é você poder? Você pode tudo, mas você não quer, porque Jesus é suficiente. Jesus se torna suficiente para você. Essa é a verdadeira libertação. Não é aquela que você chega na igreja, o pastor olha para você e diz assim: você não pode usar calça, você não pode usar brinco, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. O dia que o pastor não estiver diante de você, você vai fazer tudo errado. Você está me entendendo? Você vai ser aquele crente pé de chinelo, sem atitude. Mas quando você se converte a Jesus, você começa a entender: não, eu não preciso disso. Existem coisas que eu olho assim, falo: não, eu até fazia com frequência, eu gostava, eu amava, mas hoje eu olho e falo assim: não, eu não preciso, eu não quero. Eu gosto de futebol, eu amo futebol, mas o que acontece? Entre o futebol e estar aqui nesse lugar, eu prefiro estar aqui. Entre o futebol e a reunião, eu prefiro estar aqui na reunião. É aqui que eu gosto de estar, esse é o meu lugar. Entre uma festa, um baile, um pagode, um samba, um forró, um show, é aqui que eu gosto de estar. E isso começa a acontecer verdadeiramente na medida que você vai se convertendo, vai entregando a vida para Jesus. Você vai se tornando aquela pessoa apaixonada por Ele. E pessoas apaixonadas por Jesus torna esse lugar um lugar apaixonante. É impossível uma pessoa chegar e ter contato com você e não perceber que você é apaixonada por Jesus. Aliás, pessoas que não são apaixonadas por Jesus, elas nem são respeitadas. O Salmo 1, coloca lá no Salmo 1. O Salmo 1 diz uma coisa interessante. Olha só, olha que coisa impactante. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem detém nos caminhos dos pecadores. Ele não consegue se deter, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nossa, mas para você chegar a essa dimensão, você já tem que estar conectado com Cristo. Porque isso daqui, é o que mais destrói a vida do crente. São pessoas que até vêm na igreja, são pessoas que são batizadas, dizem conhecer Jesus, mas são pessoas que ainda, elas andam segundo o conselho dos ímpios. Elas se detêm no caminho dos pecadores, elas se assentam na roda dos escarnecedores. E você percebe isso quando você está no meio de pessoas, elas não te respeitam. Veja, se você é um crente e as pessoas não te respeitam, é porque você ainda não se converteu. Porque eu duvido você ser um crente convertido, com moral, com ética, e as pessoas chegarem e ficarem mandando um monte de pornografia no seu celular, ficar mandando um monte de coisa que não presta para você. Eu duvido você estar num lugar, as pessoas saberem que você é crente, que você verdadeiramente é de Jesus, e elas chegarem e fazerem uma piada, uma chocarice com você de mau gosto. Elas não vão fazer. Quando as pessoas têm liberdade de mandar qualquer porcaria para você no seu WhatsApp, tem a liberdade de falar qualquer coisa no seu ouvido, ficar com chocarrice, brincadeira do seu lado, é porque eles não te respeitam. Eles não veem você como um crente verdadeiro, como um homem de Deus, como aquela pessoa que tem uma palavra, um destino profético para liberar e abençoar a vida delas. Porque nós somos plantação do Senhor, nós somos o seu povo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, aqueles que Ele escolheu das trevas para a sua maravilhosa luz. O Espírito do Senhor está sobre nós. O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo está sobre nós. Como diz o livro de Isaías, vamos lá, Isaías capítulo 59. Olha só, Isaías 59,
59 ou 61? Isaías 61. Gente, você pode ser dois tipos de pessoas. Você tem dois caminhos aqui. Quando você encontra realmente com Jesus, tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, você pode ser dois tipos de pessoas. Ou você é aquela pessoa que precisa de cura, ou você é aquela pessoa que sai curando todo mundo. Ou você é aquela pessoa que só anda necessitada, precisando das coisas. Ou você é aquela pessoa abençoada que tem provisão para dar até aqueles que estiverem passando necessidade. Porque a palavra diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão a quem é os presos. O que você quer ser? Quer ser uma pessoa encarcerada, aprisionada, presa pelos seus sentimentos, pelas suas emoções? Ou você quer ser aquela pessoa que tem poder de libertar aquelas pessoas que estão presas, cativas? Você quer ser aquela pessoa que, ao invés de pregar boas novas, falar coisas boas, você só murmura, reclama, nada para você tá bom? É como eu digo, existem pessoas que só de você olhar para a cara dela, você vê a cara de fracasso, de derrota. São pessoas que ficam loucos para encontrar você na rua e esperam de você, só você perguntar: está tudo bem? Não está tudo bem para mim, não, minha vida está um fracasso, uma derrota. Você pode ser esses dois tipos de pessoas. O que você quer ser? Aquela pessoa que realmente põe respeito, e aonde você chega as pessoas têm até medo de falar um palavrão perto de você, medo de contar uma piada, uma chocarrice. As pessoas têm medo, elas dizem assim: não fala nada para ele não, que ele é crente. Olha, não fale isso para ela não, que ela não gosta. Porque é melhor você ser visto com essa pessoa de Deus. E as pessoas não vão te respeitar porque você é chato, porque você fica tentando enfiar a Bíblia agora dentro delas. Você não vai bancar uma de moralista, onde você chegar vai dar uma de santarrão, vai ficar colocando uma régua em todo mundo. Porque o pior crente é esse também, que aonde chega ele coloca uma régua em todo mundo. Era um cachaceiro, raparigueiro, prostituto, adúltero, faz um monte de coisa errada. Aí tem um mês de crente, 2 meses, 1 ano, quer ficar colocando régua nos outros. Não, você está bebendo, você vai para o inferno. Você está usando essa calça. Você não pode ser esse crente moralista. Ao invés de você apontar o dedo para condenar, você estende a mão para abençoar. Ao invés de você falar mal daquela pessoa, abre a boca para liberar um destino abençoado para ela. Você está entendendo? Então é você que escolhe aquilo que você quer ser. Qual é a sua posição dentro da igreja? Qual o relacionamento que você quer ter com Deus? De liberar palavras proféticas, destino, de abençoar, de abrir a boca para pregar boas novas, ou então somente para amaldiçoar, falar mal. As pessoas às vezes, elas não têm um constrangimento de falar determinadas coisas perto de você, porque elas já perceberam que você é aquele crente pé de chinelo, e qualquer coisa que falar o seu ouvido aceita. E se você vacilar, não vai demorar muito, volta lá. Volta lá, Salmo 1. E se não demorar muito, e você não vigiar, você vai começar a andar segundo o conselho dos ímpios. Você vai começar a se deter no caminho dos pecadores. Você vai começar a se assentar na roda dos escarnecedores. Agora, a palavra diz que bem-aventurado é o homem. Você já começa sendo abençoado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. É aquele homem que não se detém no caminho dos pecadores. Não pare no caminho dos pecadores, a menos que seja para trazer eles para Jesus. Se não for para trazer eles para Jesus, fuja deles. Bispo, eu vou me tornar uma pessoa antissocial? Não. Você só vai ter postura.
Você só vai ter entendimento, você só vai saber que você vai se tornar uma pessoa bem-aventurada quando você não andar mais segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei você medita de dia e de noite. Nossa, hoje a coisa mais difícil que existe são pessoas quererem meditar na palavra. Sabe, a gente gasta muito tempo ouvindo os barulhos do mundo lá fora, gente, vendo TikTok, Instagram, vendo a vida das pessoas. E o essencial para você romper, viver o novo, viver promessas, é você realmente meditar na palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí quando você faz isso, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. A partir do momento, veja igreja, a partir do momento que você consegue se afastar do ímpio, do pecador, do escarnecedor, você começa a se tornar uma pessoa abençoada, porque às vezes a âncora da sua vida, o que estagniza você, quem impede você de romper, de viver o novo, são as amizades. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo está falando para você se apartar dos ímpios, se apartar dos pecadores e se apartar dos escarnecedores. A minha amiga, que amiga, coisa nenhuma. Que amigo, coisa nenhuma. Você está te puxando para o buraco, você está contribuindo, querendo destruir a sua vida, seu casamento, sua família, seu namoro, seu trabalho. Não são amigos. Então, a partir do momento que você se desfaz dessas pessoas, deixa de lado. E o pior é que às vezes Deus está querendo tirar das nossas vidas pessoas que são âncoras nas nossas vidas, mas mesmo assim a gente fica procurando elas. Ai, fulano não me liga mais, fulano não me procura mais, Bertano me deixou. É o Espírito Santo tirando da sua vida, é o Espírito Santo afastando essas pessoas da sua vida, porque sabe que essas pessoas são âncoras, são pessoas que impedem você de romper, são pessoas que impedem a sua vida de ir para frente. Você não consegue compreender? Não chore, não lamente, não corra atrás daquilo que Deus já tirou da sua vida. Não faça como Sansão. Você sabe que Sansão, ele era um homem tão forte, tão cheio do Espírito do Senhor, falando entre linhas, que foi dado para ele o governo do seu povo, foi dado para ele o governo de Israel, para ele liderar, para ele governar, para ele estar à frente, para ele livrar o seu povo das mãos dos medianitas, dos fariseus. E um belo de um dia, ele caminhando, um leão novo, enorme, tentou atacar quem? Sansão. A Bíblia diz que ele lutou com aquele leão. E o que aconteceu? Ele matou o leão, ele rasgou o leão. Agora imagina a força daquele homem, pegar um leão assim pela boca e... O Espírito do Senhor estava nele. E quando o Espírito do Senhor está sobre você, não tem leão, não tem serpente, não tem empecilho, não tem barreira, não tem olho grande, não tem inveja, não tem nada que possa te suportar ou prevalecer contra você. Aí tudo bem, ele vai, mata o leão, joga lá e pronto, acabou. O leão morreu. O leão estava morto, não estava? O leão já estava morto. Depois de meses, o que aconteceu? Sansão decide passar por aquele caminho onde ele tinha matado aquele leão. Ele está caminhando feliz da vida. De repente ele vê o leão. O leão já estava morto, estava fedendo, só estava o couro, a carcaça e ossos. O que Sansão fez? Se aproximou daquele leão. Mas o leão não estava morto? Estava morto, mas ele era nazireu, ele tinha voto de nazireu. Nazireu, além de não poder cortar o cabelo, ele não podia tocar em nada morto. Ele olha aquele leão, se aproxima daquele leão. E uma coisa interessante,
Sabe o que ele vê entre os ossos do leão? Um favo de mel. Você vê como que é, né? Ele vê aquele favo de mel, ele se aproxima e pega aquele mel e sai chupando aquele mel. Você acha que o pecado é salgado? Você acha que o pecado tem o gosto de fel? Não. O pecado tem o gosto de mel. Ele já tinha matado aquele leão. Aquele leão já estava se deteriorando, estava em estado de putrefação, mas o mel atraiu ele. E ele volta. E quando ele vai pegar aquele mel, automaticamente ele toca no cadáver daquele leão. Ali começou a ruína dele. A ruína de Sansão foi quando ele voltou atrás. A ruína de Sansão foi quando ele voltou para tocar naquilo que já estava morto, naquilo que já estava esquecido, deteriorado, em estado de putrefação, que Deus já havia tirado da vida dele, que ele já havia vencido. Existem coisas que nós já vencemos, e tudo aquilo que nós já vencemos, que Deus já tirou das nossas vidas, não queira voltar. Não quero voltar. Relacionamentos, namoros, porque existem pessoas que às vezes até hoje vivem frustradas, porque vira e mexe ela quer voltar lá, e deixa eu entrar nos status deles, no story, cria até conta falsa, mano, perfil falso, só para saber como está o ex dela, o ex dele, o lugar que ela trabalhou. Não volte atrás, só olhe para frente. Deus tira das nossas vidas aquilo que a gente não sabe, não vê. Se Deus tirou, é como a gente disse, é porque Ele viu coisas que você não viu, ouviu coisas que você não ouviu, viu aquela pessoa falando de você, viu aquela pessoa tramando contra você. E muitas das vezes você quer esse tipo de pessoas na sua vida. Então a sua bênção começa quando você começa a se afastar do ímpio, do pecador, do escarnecedor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, porque eles te corrompem. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque quando você faz isso, você se torna como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer, você vai o que? Prosperar. Então não é difícil você prosperar, não é difícil você romper. Para você começar a prosperar, para você começar a romper, basta você começar a obedecer a palavra. Comece a obedecer a palavra, comece a meditar nela de dia e de noite. Comece a se afastar dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Comece a querer estar mais na presença de Deus, nesse lugar, do que em qualquer outro lugar. E quando eu digo esse lugar, eu não estou me especificando a igreja videira verdadeira. Não, se essa igreja não te faz bem, se você não gosta daqui, não gostou da nossa dinâmica, nossa performance, não gostou de mim, aí o senhor é muito bruto, o senhor é estúpido, o senhor nojenta. Você está acostumado com um pastor que fica passando a mão na sua cabeça, querendo. Gente, todo pastor que te adula, deixa de ser bobo, ele está de olho naquilo que você tem. Todo pastor que fica te adulando, passando a mão na sua cabeça, é porque ele está de olho naquilo que você tem, no seu dinheiro. Existe pastor que, dependendo do membro que vem na igreja, ele bota sentado até no altar, ó. Traz para perto, fica adulando. Não, aqui não. Aqui todo mundo é igual. Então prefira estar na presença de Deus. Prefira estar com Jesus, porque eu tenho certeza que Ele tem o melhor para fazer nas nossas vidas.